Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o quarto episódio nosso. No episódio passado a gente soube que aconteceu um assassinato aqui no vilarejo. E a gente tá continuando exatamente da onde eu parei, né? A gente tem que ir pra casa do Sambor, que provavelmente fica naquele vilarejo ali. Se não ficar, vai ficar um pouquinho mais pro fundo, mas provavelmente é ali mesmo. O que o nosso amigo Uniegoshi disse foi que Sambor é uma pessoa que, se você chamar ele de agradável, é a mesma coisa de você chamar adorável ser picado pelo seu amigo, algo assim. Então vamos lá ver quem é esse tal de Sambor. Ele fazia parte do grupo dos Memoráveis, que era um grupinho bem famosinho aqui da região. Acho que eles eram fundadores, né? Pelo que eu entendi da história, eles eram fundadores ali da região. Vamos lá. Quando eu chegar ali eu aviso, pessoal. Gente, complicou. É um local de caça de lobos. Mais lobo. Mano, olha onde Sambor mora, cara. Qual é? Não tem como eu lutar, gente. Por favor. O Sambor mora no fim do mundo. Sem exagero. Gente, apareceu um novo efeito. Ali no canto inferior esquerdo. Opa. É o efeito da sujeira. Então, pelo visto, tem que ter um sistema de tomar banho no jogo. Nossa, dessa eu não sabia. Ó, ali tem algumas histórias, então provavelmente a casa do Sambor tá perto, né? A 80 metros. Tomara que seja aquela ali, cara, porque me fazer andar mais ainda é complicado. Eu tava muito perto, foi ali o cantinho dos lobos. É bem aqui. Esse é o Sambor. Vamos conversar com ele. Acho que você está perdido, garoto. Desculpe, eu não queria Espera um segundo. Me olhe nos olhos. E pare de se mexer tanto, caramba. Preto e azul. Você é da família do Yordon, não é? Sim, meu nome é Hassimir. Você deve ser o senhor... Deve ser o Sambor, então. E como você sabe disso? Eu estava conversando com o Uniegoshi. Ele me disse que você também fez parte dos Memoráveis. Parte do que agora? O bando? Aquele com o Uniegoshi e o Yordon. Eu nunca ouvi esse nome idiota em toda a minha vida. Desculpe. Talvez eu tenha cometido um erro. Éramos chamados de O Punho Imortal. Tá, eu vou puxar o saco dele. Agora esse é um nome muito melhor. Você tem toda a razão. É porque eu inventei. Todo mundo adorou. Não faço ideia porque o Uniegoshi mentiu para você assim. Tenho certeza que ele estava com ciúme da sua criatividade. Claro, ele estava. E não só nisso. De qualquer forma, adoraria ouvir algumas histórias sobre meu tio e as aventuras do bando. É uma coincidência incrível, porque eu adoraria passar o meu tempo contando velhas histórias perto do fogo crepitante. Nossa, sério? Não, saia da minha propriedade e esqueça até onde ela está. Vamos lá. Isso levará apenas um momento. Um momento do momento, realmente. Apenas me diga, como era meu tio? Como você se tornou parte dos... O Punho Imortal? E... o que vocês fizeram exatamente como um bando? Você não sabe o que fazíamos? O Uniegoshi ainda não chegou nessa parte. Tudo bem. Mas fique quieto e tente ser menos irritante. Por onde eu devo começar? Ok. Tudo começou quando o Yordon saiu de casa. Ele tinha 18 anos naquela época, se bem me lembro. Aquele bastardo inteligente sempre foi um peixe grande demais para sua terra natal e ele sabia disso. Saiu assim que pôde. Mas a inteligência em uma idade tão jovem sempre significa duas coisas: ser arrogante e cabeça quente. Seu plano era partir para uma grande aventura. É isso. Muito detalhado, hein? Um caminho como esse é pavimentado com esqueletos de jovens idiotas. Mas nenhum deles era o Yordon. De qualquer forma, ele ficou vagando por dias. Os dias logo se transformaram em semanas e suas ações em pó. Ele era um caçador inútil, pelo menos naquela época. Então frutas e cogumelos eram tudo que ele conseguia. Obviamente, ele também precisava de algumas moedas. Então, ele encontrou uma mansão com pomares tão vastos que pareciam um oceano. Yordon conseguiu encontrar algum trabalho lá. Uma semana de trabalho árduo havia passado. Suas mãos estavam cobertas de bolha.
pele vermelha do sol escaldante, joelhos pulsando de dor. Devo dizer, você é realmente um contador de histórias incrível. Eu não esperava por isso. Cala a boca! Você quer que eu termine? Onde eu estava? Certo. Ele estava exausto de todo o trabalho árduo que fez. Foi até o Lorde do casarão com um sorriso no rosto para receber o pagamento. Seu estômago já estava cheio de fantasias com todas aquelas guloseimas deliciosas que ele sonhava em comprar. E tudo isso foi arruinado pela mão do Lorde segurando algumas poucas moedas nojentas. O Jordan ficou furioso. Isso foi apenas uma pequena parte do pagamento que ele deveria ter recebido. Ele começou a gritar com o Lorde, exigindo justiça. Os camponeses eram apenas moscas para o Lorde, insetos nojentos e substituíveis. E o que você faz com uma mosca que zumbi alto demais? As duas palmas das mãos do Lorde atingiram os ouvidos do Jordan com a força de um boi. O Jordan caiu no chão, atordoado, e os guardas do Lorde o jogaram para fora da mansão como lixo. Roubou aquelas poucas moedas patéticas enquanto eles faziam isso, se posso acrescentar. Só à noite, o Jordan recuperou a audição, e com isso veio um pensamento fervoroso. Pensou em vingança. O seu tio era um lutador muito competente quando conheci ele 10 anos depois, mas ele não era naquela época. Ele sabia que os guardas iriam massacrá-lo se ele só se aproximasse. Então ele precisava encontrar outra maneira de conseguir sua vingança. O Jordan sempre foi ambicioso, mas esse ódio o alimentou como nada antes fosse capaz. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi o que eu me cansei dessa conversa. Vai embora. De jeito nenhum. Você não pode me deixar assim. Eu posso fazer o que eu quiser. Cai fora. Eu tenho coisas pra fazer. Que coisas? Eu vou fazer... Não, calma. Que coisas eu vou fazer pra você? Eu farei tudo o que quiser. Só por favor, só me conte a história toda. Eu vou mandar dane-se as suas coisas. Você realmente tem o sangue do Jordan. Você está certo. Dane-se minhas coisas. Elas são suas coisas para fazer agora. O que você quer dizer? Eu quero dizer que vou terminar a maldita história quando você fizer o que eu mandar. Entendido? Só me diga o que precisa ser feito. Você não vai se arrepender. Aqui, pega essa pá. É uma porcaria, mas vai servir. Existem depósitos de argilas atrás da minha casa. Vá lá e escave um pouco de argila pra mim. Vou tratar disso, chefe. Eu ganhei mais 10 de reputação. Isso significa que a gente possui 60 de reputação atualmente. Falta muito pouco pra gente conseguir toda a reputação necessária. Vamos lá. A gente precisa desenterrar depósitos de argila. Mas é aqui? É aqui. Pronto. Falta mais um. Agora eu tenho que entregar a Sambor 5 argilas. E vai sobrar 9 pra mim. Eu posso vir aqui roubar as argilas dele, né? Não sei pra que serve, então Você trouxe? Aqui está toda a argila que você queria. Você vai terminar a história agora? Tudo bem, tudo bem. Então, como eu já disse, o Jordan não era muito lutador naquela época. Ele não tinha nenhum dinheiro, nem contatos. Mas ele tinha uma coisa, uma habilidade incomum. Sabe, desde pequeno, Jordan foi um mentiroso excepcional. Sem as mãos ficarem suadas, sem travar a voz, sem demonstrar nada. Respirações calmas e constantes, contato visual o tempo todo. Ele eventualmente aprendeu a lidar com qualquer tipo de pressão, mesmo nas situações mais loucas. Mas não foi isso no início. Ele não sentia nenhuma pressão mentindo, sem estresse algum. Era tão natural para ele quanto respirar. Ele não tinha absolutamente remorso. Eu vou continuar ouvindo, sabe? Ele bolou um plano tão imensamente idiota e real que é realmente difícil acreditar que funcionou tão perfeitamente. A princípio, ele convenceu o alfaiate da cidade vizinha a costurar para ele todo um conjunto de roupas dignas dos nobres mais ricos, os melhores tecidos, fios de seda, tudo o que você puder pensar, terrivelmente caro. Então como ele fez para conseguir isso? Você pode perguntar. É simples, ele não pagou por isso. Então, ele roubou. Eu não disse isso. O Jordan não era um ladrão. Não no significado tradicional da palavra, pelo menos. Além disso, eu terminei a maldita história? Enquanto vestia suas novas roupas, ele viajou para o castelo do rei naquele reino. E entrou nele. Está bem, está bem. Agora eu sei que você está inventando tudo isso. Isso é simplesmente impossível. Hahaha. Você está absolutamente certo? É isso.
É uma loucura pensar em tentar fazer isso. Mas o Jordan, ele apenas entrou direto. Eu não te culpo por duvidar de mim. Droga, eu teria sido o primeiro a duvidar de uma coisa dessas, se eu não tivesse o visto fazendo isso centenas de vezes depois com os meus próprios olhos. De qualquer forma, ele entrou direto no castelo. E uma vez que ele estava lá, ele seguiu com seu plano, que era ir para a cama com a esposa dele. Do rei, obviamente. Esposa de quem? Do rei. A esposa do rei? Então, a rainha? De fato. Então, deixa eu ver se eu entendi. O plano era entrar no castelo e se deitar com a rainha. Exatamente isso. Você estava certo. Esse é o plano mais absurdamente idiota que eu já ouvi falar. Eu te disse, mas funcionou como um encanto. Eu ainda não entendi. O que funcionou? O que ele conseguiu com isso? Depois de fazer amor, ele se arrumou, deixando de propósito suas roupas íntimas ao lado da cama, e disse à rainha que já voltaria com alguns refrescos. Então, ele foi até um dos guardas do rei e disse que tinha visto a rainha com a companhia de um homem estranho entrando sorrateiramente em uma das câmeras. Câmeras? Ah, câmaras, ah tá. O guarda entrou correndo e viu a rainha nua na cama, com roupas de homem bem ao lado dela. Como um servo leal, o guarda relatou o assunto diretamente ao próprio rei, que, como você provavelmente pode imaginar, no mínimo ficou furioso. Ele realmente não podia punir sua esposa. Isso seria ruim para sua reputação, mas ele poderia perseguir o amante dela. Infelizmente para ele, neste ponto o Jordan já estava bem longe do castelo, montando uma bela égua baia que ele tomou emprestado do estábulo em direção ao pôr do sol. Eu ainda não entendi. Vingança, Hassimir, vingança. Veja, o rei não pegou o sedutor imundo, mas isso não significa que não poderia rastrear ele e encontrar. Para fazer isso, o único rastro que ele pôde seguir foi a única coisa que Jordan deixou para trás. Exceto sua roupa de baixo e uma memória agradável para a rainha, seu nome. Não seu nome verdadeiro, é claro. O nome que ele usou para se apresentar à rainha foi... o Senhor dos Palmares. Precisamente, agora você entendeu. Isso é incrível. A cabeça do Lorde deve ter deixado a companhia de seu corpo muito rapidamente. Pera. Eu entendi. Então, basicamente, nossa, agora que eu notei, o Lorde não é o rei. O Jordan foi enganado pelo Lorde. Então, o que o Jordan fez? Foi lá, deitou com a esposa do rei, só pra culpar, falando que foi o Lorde. Que, tipo, ele chegou lá no castelo com o nome do Lorde. E aí, o rei descobriu que o nome que tava lá era o do Lorde. E, basicamente, foi matar o Lorde, óbvio. Isso não fez com que o Lorde fosse enforcado? Isso parece muito extremo. Ele não foi morto. Isso não seria o estilo do Jordan. A rainha implorou para que sua vida fosse poupada. Então o rei jogou na masmorra, onde ele passou todos os dias que lhe restavam. Jordan foi incrível. Tudo isso apenas com o poder de sua inteligência e fala. Ele certamente mostrou ao Lorde que não deveria ter feito essa injustiça com ele. Não fico com a ideia errada sobre os motivos deles. O Jordan não passou por tudo isso apenas por causa que o Lorde fez com ele. Veja, o Lorde foi um bruto e cruel e impiedoso. Ele maltratou todos os seus súditos, matava por diversão, estrupava por esporte. As pessoas costumavam chamar ele de O Lavador, porque um de seus hábitos era afogar os seus bastardos no lago, logo após o nascimento, como gatinhos indesejados. Nossa. O Jordan precisava detê-lo, e ele fez. Mas não é esse o final da história. Após a captura do Lorde, alguém teve que ocupar o seu lugar. Ele não tinha nenhum sucessor legítimo. Então foi quando, no momento mais que perfeito, chegou um primo distante do Lorde, um jovem encantador com 2 olhos diferentes. Você está brincando comigo. Não, é sério, seria impossível. Ele facilmente adquiriu todos os bens do seu parente. Mas o Jordan não queria nada disso. Não parece mesmo. Então, ele pegou apenas 3 sacos de moedas do tesouro e deixou todo o resto nas mãos dos camponeses. Eles ficaram eufóricos. E posso te dizer que ele provavelmente ainda é adorado por lá. E mais uma coisa. Por que 3 sacos? Você pode perguntar. Isso é fácil. Uma para o alfaiate, a outra para o cavalariço do estábulo, de onde tirou o cavalo, e a última para si, com a quantidade exata de moedas que ele deveria ganhar por seu trabalho no pomar. Eu não disse que Jordan era um ladrão, e foi isso. Ele montou em sua bela égua
e deixou o reino continuando suas aventuras. Pelo menos essa é a história que ele costumava nos contar. Ou seja, nada disso deve ter sido verdade. Mas era assim como as coisas eram com Yordle. Agora eu entendo do que você e o negócio estavam falando. Ele realmente parece surreal. Nunca conheci ninguém assim. Não me entenda mal, ele tinha seus defeitos, mas as coisas que ele poderia fazer, sua língua nem era de prata, era feita de ouro puro. Mas espera, você ainda não me disse qual era o propósito do punho imortal. Eu pensei que seria óbvio agora. Nesse dia nasceu a missão do Yordle. Ele sabia que as elites mimadas e podres como aquelas estavam espalhadas por todo o mundo, drenar a vida e a dignidade do povo simples e trabalhador, e que ele era capaz de detê-los. Até certo ponto, pelo menos. Então foi exatamente isso que ele começou a fazer. Derrubar lords corrompidos e devolvê-los à comunidade. Ele parece um herói. Um verdadeiro herói. Bem, não era assim. Quero dizer, ele... sim, eu acho que você poderia dizer isso. Então, como você se juntou ao bando? Yordle estava trabalhando sozinho até conhecer o negócio. Os dedos ágeis daquele rato podiam trabalhar horas. Trabalharam onde a língua do Yordle não funcionava. E então, eles precisavam de alguém com os outros talentos que faltavam, como força, masculinidade, bravura, independência, cordialidade, integridade. Certo, acho que entendi. Então eles recrutaram os melhores que haviam. Eu estava trocando de trabalho naquele momento. Então eu dei a eles uma chance. E, finalmente, o bando começou a fazer diferença. Mas não gosto de me gabar. Sim, eu percebi. Humildade até os ossos. Obrigado por notar. Pessoas no meu nível não precisam se gabar de nossas habilidades. Assim como o sol não precisa provar que é brilhante. De qualquer forma, eu já falei mais palavras com você do que falei nos últimos 5 anos com qualquer pessoa. Então é hora de você ir. E de preferência, não volte. Nunca. Foi um grande prazer e uma verdadeira honra. Sim, eu não me importo. Sai agora. E em troca de ter te dado a minha localização, entregue também essa deliciosa refeição para o negócio. É o seu favorito. Um prato cheio de porrada. Você quer que eu dê um murro na cara dele? Eu gaguejei? Não, não, senhor. Claro, senhor. Estou a caminho, senhor. Peraí. Mano, eu ganhei mais 50 de reputação. Vale a pena, né? Porque o tempo que eu fiquei aqui anoiteceu, gente. Foram 20 minutos conversando. Eu tenho que bater no negócio? Caramba. Tá bom. Gente, agora a gente descobriu a história do... dos Sombors. O punho imortal, basicamente. E basicamente, segundo o que a gente aprendeu com isso, é que o Yordle era um herói. Ele formou lá os memoráveis, ou o punho imortal, pra sair por aí humilhando lords. Eu acho que a melhor palavra que eu posso falar pra isso é humilhando lords. Porque eles iam lá naqueles lords que são injustos, judiavam de seus fiéis e davam o troco. E nisso foi assim que o punho imortal cresceu. Agora eu tenho que ir até o negócio e dar um prato cheio de porrada nele. Bom, pelo menos agora a gente conseguiu exatamente 100, né? Eu acho que foi exatamente 100 de reputação, deixa eu ver. 110, a gente possui 110 de reputação. E com isso, no próximo episódio a gente já vai conseguir trazer nosso primeiro camponês até nosso assentamento. Tá. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu tô curioso pra saber o que vai acontecer no próximo, porque a gente vai concluir a missão e provavelmente o jogo já deve saber que nesse ponto a gente já deve estar com reputação suficiente. Então provavelmente vai passar alguma missão pra gente contratar pessoas. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Até a próxima. E falou!